Boa noite, amados. Tivemos um probleminha inicial com a nossa conexão. Ela caiu de manhã também, ela deu essa caidinha na abertura, mas agora voltou. Eu espero que você esteja me ouvindo e Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você estar aqui, participando do nosso culto. Hoje, para nós, não é um culto normal, hoje também é a ceia do Senhor. Por isso, seja bem-vindo. Eu quero convidá-lo a ler a palavra do nosso Deus no Salmo de número 33, versos de 1 a 4. Leamos a palavra do nosso Deus. Salmo 33, versos de 1 a 4. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Que bênção! Com base nesse texto, vamos ter uma palavra de gratidão ao Senhor, uma palavra de confissão e uma palavra de intercessão. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado essa noite, a oportunidade que temos de estar aqui para adorar o Senhor, bendizer o seu nome e exaltá-lo. Obrigado pela vida, pela salvação e pela edificação que o Senhor tem nos dado. Queremos confessar os nossos pecados a Ti. Colocar diante de Deus, diante do Senhor, o nosso coração e pedir que, segundo a sua palavra, o Senhor nos perdoe e nos purifique de toda injustiça, aquilo que temos cometido por palavras, pensamentos e ações, e nos abençoe neste momento em que vamos adorar ao Senhor, em que estamos adorando ao Senhor. Queremos colocar diante do Senhor todas as pessoas que precisam de socorro urgente nesse momento, os que estão nas UTIs, nos hospitais, os que estão padecendo também em casa por conta desse vírus. Meu Pai, estenda a sua mão poderosa. Livre o teu povo também, os mais idosos. Tenha misericórdia daqueles que estão em situação de risco. Tenha misericórdia daqueles que estão trabalhando nos serviços essenciais. Tenha misericórdia, Pai, dos que estão à frente na batalha contra o Covid, as forças da saúde e da segurança nacional. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor o nosso presidente, os seus ministros, as forças armadas. Colocamos os governadores, os deputados estaduais, federais também, os senadores. Colocamos os prefeitos, os vereadores e todos os secretários em Tuas mãos, ó Deus, para que possamos juntos vencer, para a honra e a glória do Teu nome, esse vírus. Colocamos nosso culto em Tuas mãos e louvamos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, quero convidá-lo neste momento a louvar o Senhor conosco. Nós vamos cantar o hino de número 469 do cantor cristão, o hino Corajosos, e depois o hino de número 328, Sossegai. Louve ao Senhor conosco, Deus abençoe a sua vida. O pastor Atos está nos ajudando nessa área do louvor, enquanto estamos nesse período de afastamento social. Louvemos ao Senhor. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos por de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Somado já malignos batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com
morrer. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz diz o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Olá, boa noite outra vez. Seja bem-vindo ao nosso primeiro culto do mês de maio e também celebração da Ceia do Senhor. Espero que você tenha preparado o pão e o vinho. Queria lhe dar algumas informações sobre a nossa igreja. Tá? Essa informação toda semana nós damos, essa do Evangelho de Marcos. Às quartas-feiras, às 19h30, nos reunimos aqui pelo Facebook, eu na minha casa, você na sua, nós em nossas casas, para adorarmos o Senhor
buscarmos o Senhor em oração e estudarmos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. A cada semana nós temos uma porção do Evangelho, explicamos e aplicamos em nossas vidas. Estamos no capítulo 4 e eu gostaria de convidá-lo a estar conosco na próxima quarta-feira. Aos domingos pela manhã, estamos estudando um novo tema na Escola Bíblica Dominical e começamos hoje pela manhã. O tema geral desse bimestre, maio e junho, é uma igreja acolhedora ou igreja acolhedora. Hoje pela manhã, nós estudamos fazendo uma pergunta: será que somos tão acolhedores como pensamos ser? Como igreja? Semana que vem nós estaremos estudando a segunda lição, que eu chamo de relatório confidencial. Uma coisa somente para nós, para os nossos olhos. Vamos dar uma olhada interna na nossa igreja, por nós mesmos, e usando o espelho ou usando a peneira da palavra do nosso Deus. Nosso versículo para memorização, a semana que vem, é na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 9 e 10. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então memorize esse versículo. Semana que vem nós vamos falar nessa carta de Pedro e vamos então trazer desse texto o nosso assunto. Vamos extrair dele o nosso assunto sobre igreja acolhedora. Aos domingos à noite, a partir de hoje, estarei falando no livro de Atos dos Apóstolos. São 4 mensagens no mês de maio, no livro de Atos dos Apóstolos, sobre comunhão, é o que eu vou falar sobre hoje. Família, a semana que vem. A semana que vem é o Dia das Mães. Graças a Deus, Deus providenciou pelo seu Espírito Santo que o tema fosse família, que aí eu posso então falar sobre as mães dentro do nosso assunto de família. E depois sobre discipulado no 3º domingo de maio e no 4º domingo sobre mutualidade. Eu aguardo você, fique conosco até ouvir a palavra do nosso Deus. Nós temos um outro assunto que é o ofertório da nossa igreja. É quando nós contribuímos com dízimos e ofertas diante do Senhor. Hoje à noite, nós podemos fazer isso em nosso coração, podemos fazer uma transferência pelo nosso smartphone ou pelo computador, ou podemos então deixar para amanhã e fazer isso, contribuindo com os nossos dízimos e ofertas. A conta da igreja está no Banco Sicoob ou Banco Bancob. O número do banco é 756, a agência é 4264 e a conta corrente é 5188808. Então, Banco Sicoob, não é? Agência 756. Ou, aliás, o número do banco 756, o número da agência é 4264 e a conta é 5188808. Se você não conseguir depositar, se você não conseguir fazer um DOC, se você não conseguir fazer um TED, você pode ligar para mim. Meu WhatsApp é 99884-2024 e eu vou orientar você, ou então vou passar para você o WhatsApp de uma pessoa que pode lhe orientar. Deus abençoe a sua vida, continue adorando ao Senhor conosco. Eu queria que você cantasse conosco esses 2 hinos que nós ainda vamos cantar. Contempla Deus e perto quero estar. Louvemos ao Senhor. Sua voz, a criação rende adoração.
Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem nas mãos os pregos carregou, em lugar do homem pecador, Jesus Cristo humilde a padecer, ressurgiu e reina com poder. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Reinará pra sempre, reinará pra sempre, reinará pra sempre, reinará pra sempre. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar,
ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém, queridos? Precisamos mais do que nunca estarmos perto do Senhor. Perto quero estar, junto a ti. Olha, Deus é fiel. Deus é fiel e Ele está conosco. E eu queria convidá-lo a ler a palavra de Deus no Evangelho ou no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 42 a 47. Você pode pegar a sua Bíblia ou você pode acompanhar a leitura que vai aparecer aí. Atos 2, 42 a 47. Olha o que diz a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar, vamos buscar o Senhor e vamos estudar a palavra do nosso Deus. Pai, muito obrigado pelo culto dessa noite e a oportunidade que temos de estar aqui e podermos buscar o Senhor, podermos adorar o Senhor e podermos ouvir a sua palavra. Fale a sua palavra aos nossos corações. Use o teu servo e nos abençoe para salvação e edificação em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nosso tema geral de hoje e é o que temos colocado diante de Deus para este ano é falar em cada livro da Bíblia sobre o mesmo tema a cada mês. Então, janeiro, fevereiro, março e abril, nós falamos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje nós vamos falar no livro de Atos dos Apóstolos e nesse mês de maio estaremos falando no livro de Atos dos Apóstolos sobre os mesmos temas: comunhão, família, discipulado e
mutualidade. Meu tema de hoje sobre comunhão é: estavam juntos e tinham tudo em comum. E eu gostaria de pensar com você sobre esse tema. Antes, eu queria relembrar a você algumas coisas sobre o livro de Atos, para nós nos situarmos dentro do texto, dentro do contexto do texto em que nós lemos. Primeiro, meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos fecha os evangelhos e abre as cartas do Novo Testamento. Aquele teólogo do século passado, William Barclay, considera-o um dos mais importantes livros do Novo Testamento. João Calvino o chamou de um grande tesouro. Martin Lloyd Jones disse que ele é o mais lírico dos livros do Novo Testamento. Queridos, Atos dos Apóstolos é a segunda parte de uma obra cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. O objetivo de Lucas, ao escrever essa dupla obra, o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, era oferecer um relatório coordenado das origens cristãs. Lucas reúne a história de Jesus e a história da igreja primitiva nesses dois volumes. Aquele teólogo Meyer Perman afirmou que Atos dos Apóstolos pode ser sintetizado em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito Santo, que por sua vez é seguida pela expansão do Evangelho. Convém dizer que Atos é a única história da igreja inspirada. É também o primeiro livro da história da igreja apostólica. Este livro, o livro de Atos dos Apóstolos, pode ser dividido em 3 partes bem distintas, seguindo o esboço do capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, a expansão da igreja em Jerusalém seria capítulo 1 a 7, que seria a primeira parte do livro. Segunda parte, a expansão da igreja na Judéia e Samaria, capítulos de 8 a 12, e a expansão da igreja até os confins da terra, capítulos de 13 a 28. Queridos, deixa eu fazer uma colocação para você. O livro de Atos dos Apóstolos é o relato do que Cristo começou a fazer e a ensinar. Mas como a igreja é o corpo de Cristo na terra, mesmo tendo Jesus sido assunto aos céus, ele continuou agindo e ensinando por intermédio da igreja. Outra vez, William Barclay diz: Atos ensina que a vida de Jesus continua em sua igreja. Nós lemos o nosso texto no capítulo 2, e este capítulo 2, os versículos de 42 a 47, estão inseridos dentro de uma das partes em que se divide este capítulo, porque o capítulo 2 pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte eu chamo de Pentecostes, é sobre a vinda do Espírito Santo e seu impacto inicial naquela comunidade, naquela localidade, na vida dos discípulos, na vida dos que estavam ali, são os versículos de 1 a 13. Segunda parte, a pregação de Pedro, logo depois da vinda do Espírito Santo, quando Pedro ficou cheio do Espírito Santo, e ele então começou a pregar o Evangelho. Pregou a primeira mensagem da igreja apostólica depois da vinda do Espírito Santo. E a pregação de Pedro foi poderosíssima. E os versículos de 14 a 41 falam sobre o conteúdo e os resultados imediatos dessa pregação, que foram quase 3.000 almas e quase 3.000 batismos. Que coisa maravilhosa. A terceira parte é sobre a igreja, sua vida e sua missão. Aquela igreja recém-fundada historicamente com a vinda do Espírito Santo, aquela igreja que agora começa a se fortalecer, eram 120, agora são mais de 3.000 pessoas. Essa igreja tem uma vida, essa igreja
começou a sua história. Ela tem uma missão, e é o que os versículos de 42 a 47 começam a contar. Esses versículos de 42 a 47 trazem o primeiro grande resumo do livro de Atos dos Apóstolos. Ele descreve uma série de atividades características da igreja em seu início. O ensino, a comunhão, as ordenanças, ele fala do partir do pão, das orações, a evangelização, porque o povo a igreja estava sendo simpática ao povo, estava podendo proclamar o evangelho, fala sobre mutualidade, o cuidado que eles tinham uns com os outros e com a comunidade, e fala sobre o crescimento estrondoso dessa igreja. Esses versículos fazem esse resumo. Além disso, existem outras 4 características que são identificadas nesses versículos que nós lemos: adoração, disciplina, cuidado pastoral e obediência. Queridos, a igreja de Jerusalém, disse Hernandes Dias Lopes, conjugava doutrina e vida, credo e conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade. Hoje, vemos igrejas que revelam grandes desequilíbrios. Por quê? Porque há igrejas que zelam pela doutrina, mas não celebram mais com entusiasmo. Há igrejas ativas na área social, mas desprezam a oração, a vida piedosa. E há igrejas que mais crescem em número, mas mercadejam a fé, mercadejam a verdade, mercadejam a palavra de Deus. Ao contrário disso, os versículos de 42 a 47 falam que a igreja de Jerusalém tinha unidade, tinha carisma e crescia para a glória de Deus. Eu quero olhar com você para os versículos 41 e 44 hoje do seguinte modo. 41. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Pense nessas palavras: perseverança, doutrina, comunhão. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Pense também: creram, estavam juntos, tinham tudo em comum. Primeira coisa que eu preciso esclarecer para você e que eu gostaria de esclarecer, e espero que você entenda, é sobre a palavra perseverança. Perseverar, meus amados, tem como significado básico os seguintes conceitos: conservar-se firme, persistir, permanecer, continuar e durar. Ela é de origem grega, e o termo grego que dá origem à palavra perseverança nossa pode ser traduzido como dedicar tempo, energia e força a um objetivo comum, energia e esforço a um objetivo comum ou um objetivo específico, continuar, manter, guardar e engajar-se com persistência. Já a palavra doutrina é a palavra ensino. É a forma como se instruía, é a instrução que a igreja dava, que os apóstolos receberam do Senhor Jesus e passaram para a igreja. É o conteúdo fundamental para o crescimento espiritual e o amadurecimento de cada crente. Já a palavra comunhão é uma palavra grega interessante, porque ela é formada pelo adjetivo grego koinos, que significa comum, pelo termo grego koinonos, que significa parceria, e do verbo koinoneu, que significa compartilhar. Por isso, meus queridos, eu pensei, e também estava lendo aquele livro Igreja Autêntica, de John Stott, e eu concordo com ele quando ele diz que koinonia expressa o que temos juntos, nossa herança comum. O que fazemos juntos, nosso serviço comum. O que
compartilhamos entre nós nossa responsabilidade comum. Então, queridos, vamos usar esses 3 pontos para esclarecer o que eu quero dizer como estavam juntos e tinham tudo em comum. Primeiro, o que temos juntos, ou nossa herança comum. Na linguagem bíblica, comunhão é um fato objetivo, queridos, que expressa o que temos em comum. Olha, o que nos une é nossa participação comum em Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Comunhão autêntica é uma experiência trinitária, uma experiência da Trindade. E essa Trindade testifica da nossa vida em comum, na graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A comunhão testifica isso, que nós temos uma vida em comum, temos uma herança em comum em nosso Pai, em nosso Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Por isso, queridos, nossa comunhão é primeiramente com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículos de 3 a 7, a palavra de Deus diz assim: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Que bênção lermos até aí no versículo 4. Portanto, o que temos juntos é o fato, meus irmãos, de termos o mesmo Pai Celestial, o mesmo Salvador Jesus e o mesmo Consolador, o Espírito Santo. Por isso, todos quantos fazem parte da família de Deus têm comunhão conosco. O que você e eu temos em comum? Temos o mesmo Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai Celestial. Temos o mesmo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, que deu a vida por nós na cruz do Calvário, derramando ali o seu sangue e morrendo e sendo sepultado. 3 dias depois, diz a Bíblia, esse nosso Salvador ressuscitou. E porque ressuscitou, enviou para nós outra coisa que temos em comum, o seu Espírito Santo. Porque todos quantos o receberam, receberam o Espírito Santo que foi derramado no seu, no meu, no nosso coração, com amor, como Consolador, porque o amor de Deus é manifesto entre nós pela obra maravilhosa da cruz e pela instrumentalidade soberana do Espírito Santo. Se você um dia reconheceu que Deus é o seu Senhor, Deus é o seu Criador e Jesus Cristo é o seu Salvador, você recebeu o Espírito Santo. Por isso, permaneça em Deus Pai, permaneça no Espírito Santo, permaneça na igreja do Senhor Jesus. Porque alguns não têm comunhão conosco, irmãos. Veja, João 14:17, Jesus disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Por que pessoas não têm comunhão conosco, e até pessoas que nós pensamos que são cristãos, não têm comunhão conosco? Uma das coisas pelas quais eles não têm comunhão conosco é que talvez eles não tenham o Espírito Santo. Eu não sei se você já recebeu o Espírito Santo, mas se você recebeu Jesus, você já recebeu. E então eu não sei se você já recebeu a Jesus como seu Salvador, mas essa é a noite que Deus pode transformar a sua vida para você ter comunhão conosco. O que temos em comum nessa comunhão é a herança do Senhor, é a salvação, a vida eterna. Segunda coisa, o que fazemos juntos, nosso serviço comum. Comunhão, queridos, não é somente o que recebemos juntos, mas o que damos juntos. Não somente herança comum, mas serviço em comum.
A nossa comunhão com Deus, queridos, nos desafia a partilhar não somente as coisas materiais, mas também as coisas espirituais, mas também o espiritual, ou seja, nosso conhecimento do Evangelho. Preste atenção direitinho, não se deixe enganar. O que fazemos juntos? Nosso serviço comum. Olha, se você já tem uma herança comum, já tem comunhão conosco, está na hora de partilhar conosco o Evangelho. Precisamos, se temos comunhão, trabalharmos juntos pela obra do Evangelho, isso é, orarmos juntos, estudarmos a palavra de Deus juntos, pregarmos a palavra de Deus juntos, fazermos tudo que temos que fazer juntos. Pastor Walter, como vou fazer isso? Eu na minha casa, você na sua? Use o Facebook, use o WhatsApp, use o Instagram, use o Twitter, use o YouTube e vai usando todo tipo de rede social que tiver para proclamar o Evangelho, porque eu estou fazendo isso e eu quero fazer muito mais, e isto é trabalhar junto, é servir junto, é serviço comum na obra do Evangelho. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ide fazer discípulos de todas as nações. Isso é para nós também, isso é para mim, isso é para você. Se nós temos comunhão, vamos trabalhar juntos. Terceiro, o que compartilhamos entre nós? Nossa responsabilidade comum. Olha, queridos, temos recebido juntos as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Podemos realizar juntos a vontade de Deus na pregação do Evangelho e na edificação da igreja. Por isso, devemos compartilhar nossa vida e o que temos juntos com os nossos irmãos. Algumas pessoas têm se referido à expressão do versículo 44, tudo em comum, como uma situação de comunismo primitivo. Mas este não é o caso, queridos. Por quê? Porque, primeiro, a doação ela era voluntária e não obrigada por um sistema de governo ou por um sistema político. Então, eles faziam isso de coração. Segunda coisa, as pessoas ainda tinham suas posses individuais, pessoais, eles doavam o que podiam doar, segundo tinham proposto no seu coração, mas mantinham suas posses, elas não eram confiscadas. Por isso, em contraste à teoria comunista, a abolição de propriedade privada não é ordenada, nem está implícita aqui nesses versículos. Por outro lado, a generosidade voluntária na partilha dos bens, presente aqui nesses versículos, e principalmente no 44, é vista como louvável. E olha, não estou me referindo à política, a sistema de governo nenhum, apenas esclarecendo para ninguém confundir esses versículos, porque o cristão, na verdade, ele pode viver em qualquer regime político, porque ele serve a Jesus Cristo. Se ele serve no regime capitalista, ele serve a Jesus Cristo. Se no socialista, ele serve a Jesus Cristo. Se em extrema dificuldade e perseguição, ele serve a Jesus Cristo. Por isso nós oramos pela nossa nação e por todas as nações do mundo, para que elas entendam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida deles e que eles precisam mudar completamente e passar a servir ao Senhor Jesus. Por isso, eu gostaria essa noite de fazer 3 aplicações. Primeira aplicação: comunhão cristã é uma expressão do que recebemos juntos: salvação, bênçãos espirituais e vida eterna. Você é meu irmão, eu sou teu irmão, nós somos irmãos, servimos a Cristo e juntos, cada um de nós em particular, quando recebemos Jesus como Salvador, recebemos salvação, recebemos bênçãos espirituais decorrentes da salvação, dons espirituais. Que coisa maravilhosa, iluminação do Espírito Santo para compreender a Escritura, aplicar em nossa vida, ensinar e pregar, chamado para a obra do ministério, vida eterna, convicções, tudo isso recebemos quando recebemos Jesus como Salvador. Cada um de nós recebeu isso.
Por isso temos isso em comum. Segunda aplicação, comunhão cristã é uma expressão do que fazemos juntos, nosso serviço ao Senhor. Queridos, duas pessoas que não têm comunhão não conseguem trabalhar juntos. Uma comunhão de uma via só também não consegue trabalhar junto. Melhor é que sejam dois, diz a Bíblia. Quando for fazer o trabalho, quando for fazer uma caminhada, seja lá o que forem fazer, porque se um cair, o outro ajuda a se levantar. Está muito claro nas Escrituras que sem comunhão, sem um foco, sem um objetivo em comum, não conseguimos fazer a obra juntos. Eu, você e eu e todos nós. É por isso que há muitas divisões no cristianismo. As igrejas têm se dividido bastante, os líderes, porque não procuram colocar prioridades em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, e servir a Jesus juntos, porque comunhão cristã é uma expressão do que fazemos juntos. Se não fazemos juntos, não estamos tendo comunhão. Precisamos reavaliar o que recebemos juntos e no que estamos trabalhando juntos e fazer a vontade do nosso Deus. Terceira aplicação, comunhão cristã é uma expressão do que compartilhamos juntos. Fala daquilo que somos e daquilo que temos e que podemos compartilhar com os nossos irmãos. Quando Paulo decidiu ir a Roma, ele escreveu na sua carta que ele queria ir, lá no capítulo 1 aos Romanos. Ele disse que desejaria ir conhecer aqueles irmãos que ele ainda não conhecia, para compartilhar com eles algum dom espiritual e que isso fosse mútuo. Ele compartilhar o que tinha e receber dos irmãos também o que os irmãos tinham. Isso fala de coisas espirituais. Isso fala de questões psico-espirituais ou psicológicas, emocionais. E isso fala de coisas materiais também. Comunhão cristã é uma expressão do que compartilhamos juntos, o que somos e o que temos. Querido, eu espero essa noite, de todo o coração, em nome do Senhor Jesus, que a comunhão que nós temos seja a expressão do que recebemos juntos. Que o que recebemos juntos possa nos ajudar a servirmos juntos, com um só propósito, um só objetivo, um só pensamento em Cristo. E que ao fazermos isso, possamos compartilhar uns com os outros o que temos recebido e o que somos no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos, vamos orar. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e não entendeu bem o que significa comunhão cristã, mas que você quer, a Bíblia diz, se você crer com o seu coração e com sua boca você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo. Se você é um cristão e precisa de oração para restaurar essa comunhão com o Pai Celestial, com a liderança da sua igreja, com os irmãos da sua igreja, com as outras igrejas, você pode orar conosco também. Oremos ao Senhor. Pai, colocamos nas tuas mãos aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus como Salvador, mas que ouviram a tua palavra essa noite e que desejam curvar-se diante do Senhor, fazendo uma oração de confissão e uma entrega verdadeira da sua vida ao Senhor. Se você está orando comigo, de olhos fechados aí na sua casa, você pode repetir a oração que eu vou fazer, mas faça isso com o coração, faça isso com seus lábios diante do Senhor. Diga: Senhor Jesus, obrigado porque eu ouvi a tua palavra sobre comunhão. E eu percebi que eu não tenho comunhão com o Senhor, porque eu ainda não o recebi como Salvador. Por isso agora eu quero confessar os meus pecados, confessá-los a Deus e pedir que me perdoe. E desejo receber neste momento Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, me dá o Espírito Santo e me ajuda a servir o Senhor. Me dê força para que eu nunca me afaste do Senhor. Senhor, abençoe essa pessoa que fez essa oração. Dá-lhe o Espírito Santo
e ajude-lhe a ter força e perseverança, servindo ao Senhor. Peço pelos irmãos afastados, pelos que perderam comunhão, traga-os de volta para perto do Senhor, para a comunhão da sua igreja, e que essa noite seja uma noite de alegria, tanto aqui na terra como no céu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Queridos, que bom estarmos aqui. Eu queria convidá-lo agora a participar. Queria convidá-lo agora a participar da ceia do Senhor, que é a comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Por isso, queria convidá-lo a ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29. Você pode pegar a sua Bíblia ou pode acompanhar com o texto que está aparecendo aí na tela do seu computador, na sua televisão, no seu smartphone. 1 Coríntios 11, 23 e 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Antes de nós apresentarmos o símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que é o fruto da vide e o pão, eu queria lhe dar algumas informações. A ceia do Senhor é para participação exclusiva dos filhos de Deus, que um dia receberam Jesus Cristo como Salvador pessoal, passaram pelas águas do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de qualquer igreja que reconhece a Bíblia como única regra de fé e prática, Jesus como único e suficiente Salvador, e a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que está em comunhão com a igreja, está em comunhão com Deus, está em comunhão com a liderança da igreja. Então, querido, eu quero dizer para você, se você fez isso e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por um ministro do Evangelho devidamente ordenado, você pode participar da ceia do Senhor, porque ela é para aqueles que um dia fizeram isso e que continuam firmes. Mas antes, você precisa fazer um exame se você está em comunhão com Deus, em comunhão com seus irmãos, em comunhão com a liderança da sua igreja. Faça esse exame agora, é um exame introspectivo, é entre você e Deus. O texto diz que o homem deve examinar-se a si mesmo e depois comer o pão e beber o cálice. Por que ele não proíbe? Diz assim, não, faça o exame e não coma. Porque Paulo parte do pressuposto de que quando uma pessoa faz um exame introspectivo, se encontrar alguma coisa que o impede de participar da ceia, ele vai confessar diante do Senhor. E confessando de coração, recebe o perdão, porque pecado confessado é pecado perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, diz a Bíblia, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí você pode participar da ceia do Senhor nessa condição, tá bom? Mas não participe se você não estiver limpo pelo sangue de Jesus diante de Deus, porque senão você vai comer para a sua própria condenação. Nós vamos agora agradecer ao Senhor pelo pão e pelo vinho, e eu gostaria de convidá-lo a orar comigo pelo fruto da videira e pelo pão. Oremos ao Senhor. Você pode orar também pelo pão e pelo vinho que você separou na sua casa. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, colocamos esses símbolos em tuas mãos. Este pão, que é símbolo do teu corpo, e este fruto da vide, que é símbolo do teu sangue.
colocamos em tuas mãos e consagramos ao Senhor essa noite para participarmos simbolicamente da ceia do Senhor. Um dia iremos participar na gloriosa ceia das bodas do Cordeiro e glorificamos o Senhor por isso. Por isso colocamos agora, em nome de Jesus, o pão e o fruto da videira nas tuas mãos para participarmos da ceia do Senhor, lembrando, proclamando o que o Senhor fez por nós, a sua morte até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Agora, queridos, ouça esse cântico, ouça esse hino. Não ouça apenas, cante conosco o hino Vem Cear. O Mestre chama, vem cear. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar.
Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Minto a Jesus, vem cear. Amém. Vem cear, o mestre chama, vem cear. E eu quero convidá-lo a cear essa noite. Pegue o suco de uva não fermentado ou o fruto da videira. Pegue o pão e vamos celebrar o Senhor. Vamos fazer como o Senhor Jesus fez. Queridos, pela autoridade que a igreja tem me concedido, de acordo com o ensino das Escrituras, e seguindo o exemplo do Senhor Jesus e a comunhão dos apóstolos no partir do pão e nas orações, eu digo a todos que podem comer e beber dele em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, obrigado. Somos gratos ao Senhor de todo o nosso coração, porque podemos participar da ceia do Senhor. Não estamos juntos, estamos afastados socialmente uns dos outros por causa dessa peste, o coronavírus. Mas queremos, ó Deus, louvar o teu nome, porque mesmo afastados em nossos lares, podemos adorar o Senhor e celebrar a ceia do Senhor para a glória do teu nome. Obrigado por mais essa oportunidade. Abençoe os teus servos, cada um dos que participaram, em nome e no amor do Senhor Jesus. Amém. Queridos, antes de você receber a bênção dos apóstolos, eu quero me colocar à disposição sua para, se você precisar da minha ajuda, se você precisar conversar, se você precisar esclarecer-se, de um esclarecimento bíblico, se você precisar de um aconselhamento bíblico, entre em contato comigo pelo Facebook. Podemos ter uma conversa em vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter. Meu telefone do WhatsApp é 99884-2024. O código é 34. Então, 34-99884-2024. Ou você pode ir na minha página do Facebook, Walter Almeida Júnior. Tá bom? Ou me procurar no Twitter. Ou mesmo no Instagram. Será um prazer, será uma alegria poder compartilhar com você daquilo que eu tenho recebido do Senhor. Se você é membro da nossa igreja, qualquer um dos irmãos quiserem conversar comigo, precisam bater um papo, me chama e nós vamos conversar. Vamos fazer uma conferência de vídeo, nós dois. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero abençoá-lo agora com a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Tenha um ótimo restante de final de semana e uma semana abençoada pelo Senhor. Eu estou orando por você, em nome do Senhor Jesus. Amém.